Gente querida, nós estamos agora no segundo vídeo aula a respeito ainda da carta aos Romanos e eu espero que vocês tenham entendido o contexto histórico desta carta, porque é ali que nós temos a chave para destravar o conhecimento, dos tesouros de conhecimento que nós temos em Cristo Jesus. E qual é esta chave? Relembrando o contexto histórico da igreja em Roma. Ela foi fundada primeiro por crentes judeus, que foram depois expulsos da cidade, deixando a minoria ali de crentes gentios, que deu sequência à obra de Deus. A igreja se tornou uma igreja gentia, e anos mais tarde os cristãos que foram expulsos puderam voltar, e agora a igreja de Roma era composta por essas duas classes de cristãos. E para manter a unidade, o apóstolo Paulo escreve esta carta, porque você vai ver que Paulo vai estar falando de judeus e gentios do começo ao fim da carta aos Romanos. Ele vai dizer no começo ali que tanto os judeus pecaram quanto os gentios pecaram. Vai dizer que tanto os judeus foram justificados pela fé em Jesus, como os cristãos gentios foram também justificados pela fé em Jesus. Ele vai falar da tendência dos judeus de serem legalistas, como a tendência dos gentios de viverem uma vida na licenciosidade, Lá no capítulo 6, no capítulo 7 ele fala sobre o legalismo dos judeus, No capítulo 8 ele vai falar sobre a vida no Espírito, que é a vitória para aqueles que vivem na carne, tanto no legalismo, porque o legalismo é o esforço humano, é carne, tentando agradar a Deus, como também o poder do Espírito é a vitória para quem está vivendo na carne, na licenciosidade. Então, é vitória tanto para judeus quanto para gentios. Capítulo 9, 10 e 11, ele vai falar ali do passado, do presente, do futuro dos judeus, porque é um ensinamento que foi abraçado há alguns anos atrás, dizendo que a igreja ela foi colocada no lugar de Israel, A igreja substitui Israel no plano espiritual. Mas Paulo vai dizer que não é assim, que Deus não esqueceu os judeus, que há um remanescente. Toda a vida existia um remanescente de crentes judeus, até na época lá de Elias. E Deus disse para Elias: há 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal, Então Deus sempre teve os remanescentes, ainda que pequenos, Mas os judeus não foram esquecidos por Deus. Deus tem plano com eles, A igreja não é Israel, Israel não é a igreja. E Paulo vai explicar isso no capítulo 9, falar do passado de Israel, no capítulo 10, no momento presente de Israel, no capítulo 11, do futuro de Israel, porque Deus tem plano com eles, E dos capítulos 12 ao 16, quando Paulo então vai ali falar sobre a parte prática das suas cartas, porque Paulo ele trazia no começo das suas cartas a parte de doutrina, de revelação bíblica, de ensinamento bíblico, porque Paulo entendia que o que resolve problema de igreja não é aquela forma superficial de habilidades humanas, Coloca um aqui que tem rixa com outro ali, diz para ele se abraçar, parar com isso e tal. Não. Paulo resolvia os problemas da igreja com palavra de Deus, Com palavra de Deus. E aí então Paulo, depois de ensinar a palavra, ele vai aplicar a palavra, Então sempre tinha aquela parte final das cartas, da parte prática, de trazer o ensino bíblico para o nosso dia a dia, para a vida da igreja, para a vida dos crentes, enfim. E mesmo nessa parte prática da carta aos Romanos,
nós vamos ver que a tensão ali era entre judeus e gentios. Qual que era o problema ali? Era a dieta, era comer, né? Era também acerca de dias da semana que se devia observar ou não. Então, isso tudo tem a ver com um problema entre duas culturas. E aí Paulo vai estar falando sobre essas questões também. Então, a chave para você entender a carta aos Romanos é o contexto histórico da igreja. Quem a fundou, né? Quem depois saiu de lá, depois voltou para lá, quem deu continuidade na obra. E aí a gente vê que são duas culturas, de judeus e de gentios, ok? Nesse slide aqui, eu quero dar sequência, porque aqui a gente tem um pouco do conteúdo da carta aos Romanos. Eu tenho aí em torno de 14 minutos para falar sobre o conteúdo da carta aos Romanos, mas obviamente você sabe que a gente vai dar apenas algumas pistas, algumas dicas para você entender. Palavras-chave. Nós temos aqui, você sabe que as palavras que se repetem muito em um livro, elas muito provavelmente são palavras-chave para você entender aquela carta, né? Nós temos aqui 153 vezes que aparece a palavra de Deus. Aqui tudo é a respeito de Deus, do povo de Deus, né? Gentios, judeus, né? Que foram alcançados pelo amor de Deus, pela justiça de Deus, né? A cada 46 versículos, a palavra Deus ela aparece na carta aos Romanos, né? Se você também pega aqui Cristo e Senhor, que se referem à pessoa de Jesus, Cristo 65 vezes com o Senhor 43 vezes, vai dar 108 vezes, referindo-se a Jesus, né? Jesus também é o tema central da carta. Depois você tem 72 vezes que aparece a palavra lei, né? Então você vê que se é uma carta que se refere em boa parte a judeus cristãos, é natural que se fale dessa cultura, né? Da lei e assim por diante. Nós temos aí também pecado ele aparece aí, e Paulo ele é contra o pecado, né? Ele prega uma graça, mas uma graça que não é graxa, é graça mesmo, tá? Mas porque a graça abundou aonde o pecado, a graça superabundou aonde o pecado abundou, mas então, se houve pecado, há necessidade da graça, então vamos pecar porque receberemos mais graça? Paulo vai dizer, de jeito nenhum. Então Paulo é contra o pecado, foi por causa do pecado que Jesus morreu, tá? E Jesus morreu não para nos livrar do inferno, Jesus morreu para nos livrar do pecado, para nos perdoar do pecado. Não ir para o inferno é uma bonificação, mas a causa pela qual Jesus morreu foi por causa do pecado. Fé, né? É a epístola da fé. Nós somos salvos de fé do começo ao final, tá bom? Você sabe que os estudiosos protestantes, eles disseram no passado que Deus nos salvou pela graça, mas para nos santificar, Ele nos santifica nos devolvendo para a lei. Ou seja, a santificação é obra da carne, né? Do esforço humano. Está errado. A salvação e a santificação são bênçãos, são dádivas que vêm por meio da fé. Todas as duas. Não é pelo sacrifício humano, pela carne, né? Não é que você agora vai se bancar. Jesus é a porta da salvação, mas durante o caminho é você que se banca. Não é assim, não. É de fé em fé que nós vamos nos transformando à imagem do Filho de Deus. Bom,
Eu tenho aqui neste segundo ponto o conceito-chave que, na minha opinião, a justiça de Deus é o tema principal da carta aos Romanos, certo? Porque aí você tem aqui neste ponto, gentios injustos e judeus justos. Então você tem 3 tipos de justiça que é referido aos Romanos. A dos gentios, que é uma injustiça, eles viviam, né, contra a vontade de Deus. Você tem a justiça do homem, que é a dos judeus. Não é a justiça de Deus, é a dos homens. E aqui nesse ponto aqui, a gente percebe por que as pessoas más, elas têm uma facilidade maior do que as pessoas boas de se converterem. Porque as pessoas boas, elas têm justiça própria. Elas acham que Deus é devedor a elas, pelo estilo de vida que elas vivem, né? Pelas boas obras que elas praticam. Então, é a justiça humana. E os judeus, por serem observadores da lei, eles tinham justiça própria. E uma dificuldade muito grande em reconhecer, aceitar o Evangelho. E isso acontece hoje, né? Aqui no Brasil, as pessoas boas, elas têm uma tendência de não precisar do Evangelho. O Evangelho, eu não tenho necessidade, porque eu jejuo, eu oro, eu pratico caridade, eu não fumo, eu não bebo, eu não mato, né? Então, a justiça de Deus é o tema de Paulo. Paulo, ele vai dizer que os gentios precisam se arrepender das más obras, das suas injustiças, como os judeus precisam se arrepender das suas boas obras. Você já entendeu um negócio desse? Porque as suas boas obras impedem de aceitar as boas obras de Deus, que é o Evangelho, que é o sacrifício de Jesus. Então é muito interessante, irmãos. Homem nenhum vai ser salvo pela sua justiça, mas pela justiça de Deus em Cristo Jesus. Então esse é o tema de Paulo, e isso é muito interessante. Aí a gente vai ver que Paulo vai falar de salvação, e ele vai falar, os teólogos, né, usam muito essas expressões aqui, ó, justificação, santificação e glorificação, para explicar que a salvação é um processo. No passado, através da justificação, quando Deus, através do sangue de Cristo, ele neutralizou a penalidade do pecado, ou seja, você foi perdoado dos seus pecados que te condenavam, como também eu, também sou crente, né? Você e eu. Então, no passado nós fomos justificados. A salvação no presente é por meio da santificação. Como eu disse, não é obra sua e minha, não é o nosso esforço, né? Você já viu a pessoa querer se santificar na força da carne, do eu? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que pagar o preço, o preço já foi pago, né? A gente tem que reconhecer e o amor de Cristo nos constrange a viver uma vida de gratidão. No reformatório inglês, havia ali um diretor que ele recuperava várias crianças, adolescentes ali, mas havia um jovem, um adolescente, que ele não conseguiu. E aí ele chamou aquele menino na sua sala e disse: olha, eu tenho um recurso último para tentar te ajudar. Eu queria te adotar, você aceita? Você aceita ser adotado? Levar o meu nome? Ter a responsabilidade de levar na sua vida, na sua assinatura, mas também na sua vida o meu nome? Porque se você aceitar, você vai fazer parte da minha família. Ou seja, é exatamente o que Deus fez comigo e com você. Primeiro,
Ele nos fez parte da família para que depois você e eu pudéssemos viver uma vida digna de Deus, né? Porque as religiões, elas querem primeiro que as pessoas se recuperem para depois elas obterem a salvação. Já a justiça de Deus é diferente. Ela dá a você, faz com que você se torne justo e que sobre você repouse o nome do Filho de Deus. Você faz parte da família de Deus, você foi adotado por Deus em Jesus Cristo. Então agora eu e você temos a responsabilidade, né, de viver uma vida para que a nossa salvação não se perca. E aí nós somos constrangidos pelo amor, né? Por fé nós recebemos essa santificação. E por fim, no futuro, a glorificação. Ou seja, se lá no passado nossos pecados foram perdoados, no presente nós vivemos uma vida na fé em Jesus, cheio do poder do Espírito Santo, e aí a nossa vida vai se conformando com a vontade e a palavra de Deus. Isso se chama santificação. Nós vamos vencendo pelo poder de Deus o pecado. E no futuro, esse corpo do pecado, não é exatamente o corpo físico, mas a natureza pecaminosa que habita aqui, ela vai ser então vencida definitivamente de uma vez para sempre, quando o nosso corpo vai ser transformado, né? E aí sim a gente vai poder dizer lá no céu, uma vez salvo, salvo para sempre, finalmente, né? Porque enquanto isso, a nossa salvação aqui, ela é um processo. Não é que você pregou numa igreja, 7 pessoas levantou a mão, quantas pessoas se salvaram 7? Não, elas começaram a ser salvas, porque salvação é um processo de acordo com a palavra de Deus, tá bom? E aí no finalzinho aqui nós temos a fé, a esperança e o amor, essa virtude, essa trilogia, né, da virtude cristã, que se repete muito. Paulo falou muito disso, Pedro também falou disso, né? João falou disso. Então nós temos fé, que operou no passado, o amor, que opera no presente, e a esperança tem a ver com o futuro. Mas na carta aos Romanos, no capítulo de 1 a 4, Paulo vai falar como se deu a fé, quais são os resultados que ela trouxe mediante a obra do Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar do capítulo 5 ao 11 sobre a esperança, né? E depois aqui o amor, que é a parte prática, que é o dia a dia da igreja. A igreja precisa viver em amor. Bom, eu tenho apenas 2 minutos que ainda me restam, e aí você vê aqui um slide desse, você fala, é impossível, né? Mas aqui você tem um esboço da carta aos Romanos, no capítulo 1 até o 16. Aquela época, eles começavam, né, nas cartas antigas falando de saudações, porque eram rolos, eram pergaminho. E aí você então começava ali a desenrolar a carta. Então no começo você já tinha o nome de quem escreveu e o nome para quem aquela carta é endereçada. E no finalzinho é que tinha ali algumas saudações também. Então saudação tanto no começo da carta quanto no final. Na carta aos Romanos nós temos lá no capítulo 16 um capítulo inteirinho falando de saudações, né? Embora Paulo, ele mesmo, não tivesse estado na igreja em Roma, mas parentes seus, amigos seus, cristãos, filhos na fé seus, já lá estavam, né? E Paulo vai cumprimentá-los. E aí nós temos aqui então, Paulo e a descrição do seu evangelho. Ele vai falar como que ele cria, né? Ele vai falar de meu evangelho, mas era o evangelho que ele pregava, que ele tinha compromisso com ele, que foi Deus que deu a Paulo, não é? E aí Paulo então vai falar aí, esses pontos aqui em cada um desses capítulos. No ponto 2, a agonia de Paulo em relação ao povo judeu, capítulo 9, ele vai falar do passado, 10, o presente, 11, o futuro de Israel, né? Deus não esqueceu os judeus. Engana-se
Quem imagina que a igreja substituiu, que a igreja é Israel, Israel é Israel, igreja é igreja, tá certo? Por isso que a Nova Jerusalém tem 24 tronos lá, né? 12 para com as 12 tribos de Israel e 12 para com os 12 apóstolos do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Mas é Jesus que salva tanto os crentes do Antigo Testamento, que criam naquele que havia de vir, como ele que salva os crentes da igreja, né? Nos dias de hoje. Nós não vivemos nos dias de Jesus, nós cremos naquilo que ele fez. Os crentes do Antigo Testamento crê naquilo que ele um dia ia fazer e ele já fez. E aí a gente tem aqui então o esboço da carta aos Romanos. Um forte abraço a todos os alunos do curso Pastoral 2. Eu sou o pastor Wellington Barci, contem comigo. Deus abençoe vocês.